Meu nome é Maria Emília da Silva, nasci no dia 28 de junho de 37, nas Caraíbas do Nunes. Eu sou filha natural de lá. Agora eu morava em Serra do Nery. Era meus avôs, da parte da minha mãe, o meu avô e a minha avó. Chico Pinheiro era o meu avô e ela era neném. Agora o resto do nome eu não sei, da assinatura dela, eu não sei o nome da assinatura dela não. Da parte do meu pai, eu me lembro, José, era Manoel Flor da Silva, e a minha avó era Maria, não sei o sobrenome dela que era, eu sei que era Maria. Ela se chamava Maria, a velha chamava Maria não sei o que era. Duas histórias que eu conheci de meus avós, bebiam muito meus avós, o velho era um velho muito. A minha avó ainda veio na minha casa, depois que me casei aqui, vim embora para aqui, para Praca. A minha avó, mãe do meu pai, ainda veio aqui. Eu conheci mais ela. Agora meu avô morreu mais novo. Meu avô morreu mais novo. O meu avô, a minha avó, quando eu só tinha um pé de pau lá perto da casa do meu pai, era longe, a gente passava, quando a gente ia lavar roupa, tinha que passar esse pé de pau, aí diziam que era mal assombrado, diz que o povo não gostava de passar por ali, quando passava eles tinham uma arma, diz que gemia, diz que o povo via aquele gemido, mas eu acho que isso era mentira, que eu nunca vi essa arma não, mas diz que existia. Diz, olha, canto fulano é mal assombrado ali no Pujuco, da Lagoa do Rancho para a Lagoa do Fele, quem tem um pé de pau que tinha que atravessar para ir para lá, o pé de pau bem sombrio, um pezão de burro bem grande, aí diz que pouca gente passava ali. Então eu, quando era noiva do meu marido, que ele ia lá para casa do meu pai, eu dizia, tu passasse aquele pé de burro? Ele dizia, eu passei, não vi nada lá não. Aí eu dizia, pois aquilo, diz que é mal assombrado. O povo diz que ali quando passa tem um gemido, às vezes tem uma mulher de branco, aí ele disse, pois eu mesmo nunca vi essa não. Essas conversas que o mais velho, o povo velho gostava de conversar. Diz que eu não caipora. Eu pusei, o caipora vai lhe pegar, cuidado na vida. Mas eu nunca vi não. Já vi falar muito desse fogo corredor, que diz que a gente viu o fogo corredor. Cuidado que ali quase fogo corredor. Então canto ali, ué, ninguém pode passar. Eu cansei de ver essas coisas. Era lobisomem. Meus pais eram Manoel Flor da Silva, nascido e criado lá, e a minha mãe era Emília Maria da Conceição, mas que os pais dela não eram de lá, era de Major Osdoro, os pais dela. Não contava não, o esposo não contava essas coisas, antigamente nem conversava essas coisas não, para filho, antigamente esses mais velhos não conversavam essas coisas para filho não. Não, meu filho, o negócio era trabalhar, somente trabalhar, eu também muito nova, nunca procurei saber disso, muito pequeno, fiquei sem mãe muito nova. Da minha mãe morreu, fiquei com... Não tinha nem 10 anos que a minha mãe morreu. Fiquei sem mãe. Foi, a minha morreu de parto. Quem nasceu, na menina que nasceu, morreu com 3 meses, mas morreu. A que nasceu. Da Caraíba, eu me lembro da feira, me lembro do... Tem muita gente que era conhecido lá, que já morreram e tá lá a feira e todo mundo conhece. Tem um irmão chamado Oséia, mora lá, na rua da rodoviária. Tem uma casa muito boa lá, mora lá. Oséia José da Silva, meu irmão, mora lá. Muitos anos que ele mora lá. E tem muito conhecido de lá, mas a metade dos filhos mais velhos, o tempo que eu vivia lá, já morreram. Agora é só mais novo. Eu tenho mais de 30 anos. Tem esses anos todinhos que eu casei com 17 anos. Não tinha nem 17 anos quando me casei. Vim embora para aqui, não fui mais. Vou lá de passeio, porque minha família é de lá, Serra do Nery. Nove irmãos. Zé Mané, Otávio, Oséias, Antônio, Zé Alves, Antônia, Cissa, Josefa e Maria Inácio. Meus irmãos. Trabalhando, meu filho. Nossa infância era trabalhando na roça. Eu moro canseira, cevando mandioca, era carregando mandioca na cabeça, balada de mandioca, para as caras de farinha e nas caras de farinha, cevando mandioca. Para ganhar 5 tostões. Eu ganhava 5 tostões naquele tempo, trabalhando nas caras de farinha. Bom, com 12 anos em diante, eu já futucava, já trabalhava mais meu pai na roça. Banchadinha, limpando os algodãozinhos, limpando feijão. Já fazia isso. Antes ficava em casa, lavando prato, não fazendo nada, que menino, as frangotinhas lá para brincar, não fazia quase nada. Era assim, mas agora, quando chegava feijão, fava, a gente ia apanhar as favas de casa, da roça do pai, que era pequenininha a roça que a gente botava. O pai botava para cada um pedacinho de roça. Cada um tinha o seu pedacinho de roça para limpar. Isso aqui é seu, para nós comprar essas coisas. Era rico. Quem podia comprar uma cama, existia cama para comprar, para mandar fazer, fazia. E aquele que não podia comprar, era a rede, cama de vara. Eu, graças a Deus, obrigado, senhor. O meu nunca dormi em cama de vara, não. Graças a Deus já tivemos condição de trabalhar e comprar a caminha.
Cozinha era escolher o feijão e botar no fogo, cozinhar, meu filho. Se tivesse um pedacinho de carne, matar um pinto. A carne era mais difícil comprar. Criava aquelas galinhas, matava um pinto para cozinhar, para matar para se comer. Quem tinha essa carne para conservar? Ia comprar 1 quilo de carne, comia. Comprava uma piaba, que dava para demorar. Comprava um pedacinho de ceará, que podia demorar mais, né? E no dia da feira eu comprava 1 quilo de carne para comer. Quando quem matava um porquinho, uma coisinha, sargava para comer na semana. Tinha um bacalhau, que você pegava assim, ele quebrava. Era bem grosso e bem mocinho. Se não tem o saco que tem hoje. E hoje você vai comprar, não é bacalhau, é peixe. Você compra um bacalhau desse tamanho, o couro de toda grossura, sargado, que não tem Deus que aguente. O charque era bom também, antigamente era o charque bom. Hoje não existe charque bom, não. Não, meu filho, hoje vem toda bagaceira aí. O café, você comprava o tanto que podia de café, da semente do café. O processo, meu filho, você botava o cacau para esquentar, quando estava quente, botava o café dentro, aí torrava, quando estava já meio queimado, tirava, aí botava para esfriar, pisava no pilão e enchia as latas de café para fazer. Era mais gostoso que o de hoje em dia, que você bebe não sente gosto de nada. Não existia fogão como a gente tem hoje, não. Lá era as bocas, fazia aquelas bocas de fogo, faziam mesmo, quem sabe fazer de barro, fazia de barro, para botar aquele monte de lenha para cozinhar. As panelas de barro, feitas de barro. Aí agarrei não pode, meu filho, carreguei muito. Para lavar, eram as bacias as bacias não, eram umas taças de barro, cheias de pano, que a gente levava por sangue para lavar roupa e trazia o bocado de trouxa na cabeça, de panela de barro na cabeça, cheia de pano. Lavava, meu filho, no chão que numa pedra. Isso aí eu lavei aqui, muito. Com meus filhos nos barreiros, nos tranques, sempre não tinha água, nada. Para secar, estendia nos pau. Atrás de casa puxava um cordão, um pau, e botava e estendia a roupa, era assim. Às vezes tinha um ferrinho, daqueles que a gente bota brasa, que botava a brasa para passar. Eu mesmo tinha um aqui, sacudi para colar, parece que não está no lixo. Aí goma, antigamente era goma. Pegava uma goma, antigamente por fazer uma goma, eu não sei se era goma de tapioca, parece que era tapioca, que botava lá a roupa, que a roupa chegava a ficar dura. Que faziam, passava ferro, ficava as quinas, né? Ficava aquela quina. Isso aí eu me lembro que faziam. Isso aí eu já cansei vendo fazer. Eu nunca fiz não, mas vim fazer. Tem energia não, meu filho. Eu já vi aqui quando me casei, com muitos anos. Que teve um bocado de fio, era no escuro, no candeeiro. Era no candeeiro. Aí depois foi que chegou energia até hoje. Conheci o finado de Decamoço, antigamente o finado de Decamoço morava lá. Você ouviu falar do finado de Decamoço? Ainda hoje, não sei se esse terreno aí ainda é dele, que esse terreno aí embaixo, do lado lá da pista, para pegar a pista que vem de lá da Baixa Grande era dele. O finado de Decamoço era lá, que era um comprador de água, comprava muito algodão do povo, e era um velho bem ricão, foi que eu conheci. Pouca gente eu conheci, meu filho, que eu era uma mocinha nova, eu só ia eu não ia todo dia não eu ia de caju em caju, era que o pai me levava. Lá que eu às vezes ia fazer feira, ela dizia, mas o pai, para chupar isso, chupar aquilo ali, aí o pai levava, aí o pai me levava. E naquele tempo, quem existia carro era um ricão. O pobre não tinha carro não, era uma carroça. Aquele que tinha uma carroça era rico. O outro era um jumentinho, era uma carrocinha, era um cavalinho. Aquele que tinha um carro, meu filho, aqui daqui pro canal você contava os que tinham carro. Era do meu pai, era do meu irmão tinha um podre muito bom, tinha um podre, tinha a celinha dele, a celinha do podre dele, a gente passava a perna na cela, no cavalinho, e o meu tinha o outro cavalo, e nós vinha. Eu gostava de andar no podre. Eu não penso que eu nem me lembro, meu filho, nem me lembro do nome que a gente botava. Que cada um tinha um nome, viu? Que botava. Aí eu gostava muito de andar de cavalo. Ave Maria, eu corria Ave Maria, que estrela do céu. Era. Hoje nenhum dos filhos meus nunca andaram tanto que eu andei a montar de cavalo. Ave Maria, estrela do céu, eu gostava muito, meu filho, de andar. Nossa brincadeira era pegar fazer aquelas casinhas. No dia de domingo, você não tava aquela tropa de moço de frangota, e lá fazia aquelas comidinhas, que era para comer meio-dia, aquelas panelinhas com feijão, com um pedacinho de carne se tivessem, para comer, brincar com aquelas bonequinhas, correndo de um canto para outro, brincando. Era as brincadeiras, fazendo aquelas caminhas de vara que fazia, eram nossas brincadeiras. As bonecas era um pedaço, qualquer um pedaço de pau, qualquer um pedaço de tábua, ou quando a avó tinha alguma boneca velha, do tempo antigo, que sabia fazer um bolo de pano, somente com um ramo por aqui por lá, ela dava para nós brincar. As brincadeiras nossas eram essas.
Sim, as bonecas de milho, era assim, para cozinhar, nós cozinhávamos milho, as panelas de milho para se comer também. O nosso feijão nós pedia, os pais cozinhavam lá, nós fazia aquela tropa, cozinhava nossa panelinha de feijão lá dentro das capoeiras. E é uma casa aqui e outra lá, na Baixa Grande. Brincava com as minhas amigas. Eu não tinha, as minhas irmãs eram a mais velha era eu. Escola, meu filho, era nas Craíbas, de lá onde meu pai morava. Para as Craíbas era uma légua. Todo mundo não tinha condição de vir, nós vínhamos de pé para as Craíbas. Mas o meu pai vinha numa bestinha que ele tinha, fazia as comprinhas, nós vinha de pé. Para estudar, ele era uma pessoa muito humilde, não tinha condição de botar nós para estudar. E lá as escolas que tinha, era uma aqui e outra na Baixa Grande. Aí eu mesmo, meu filho, nunca estudei, eu não tive estudo lá, eu não tive estudo. Depois que me casei, foi que ainda me interessei ainda arriscar, que eu fazia o meu nome. Hoje não faço mais meu nome não, me esqueci que não faço mais nome de jeito nenhum. Mas eu ainda fazia o meu nome. Então, uns 7 anos atrás, eu ainda assinava o nome. Depois, para me esquecer, eu digo, aí a minha neta disse, vó, não faça, não se importa não, vó, não faça mais isso não, você vai botar o dedo. Aí eu dei para botar o dedo, meu filho, que hoje eu não assino nada, só posso botar o dedo. Já tirei meus documentos já próximo, a minha profissional, já somente botando o dedo, não assino mais. Eu sei como é que era. Você fazia o barreiro de barro, e gradeava todas as paredes com vara e enchia de barro, até chegar em cima. Era, meu filho, aquelas férias dos bebos que cavavam os buracos de barro, dançando dentro do barreiro de barro, e fazendo os bolões e jogando nas paredes. Até pilar e tapar os buracos, era assim. Essa casa minha que tem aí, essa casa velha que tem aí, é com a show de barro. Depois que nós casamos, foi que ele deu uma puxou, os meninos foram aumentando, foi aparecendo o menino, e ele foi crescendo para trás, tem um bocado de pedaço para trás que ele cresceu, mas já de tijolo. Mas antigamente era tudo de barro. Trabalhei muitos caras de farinha lá. E aqui também trabalhei cara de farinha aqui. Lá, meu filho, seu tio de Sete, que eu conheci, eu só conheci uma pessoa lá, que tinha cara de farinha lá, era muito longe, as casas de farinha. Era longe, o povo carregava mandioca nas carroças para longe, para as casas de farinha de quem tinha. Só tinha casa de farinha no Serrote, no Serrotinho, de um homem chamado Zé Ferreira, que tinha uma casa de farinha, outra lá na Lagoa do Fele. As casas de farinha lá era longe. Eu sou meu pai, a minha avó, mas meus avós e os meus tios. Sim, a minha tia Chiquinha Véia Nery, tinha uma casa de farinha. Essa era mais próximo, porque a gente fazia farinha na casa de farinha dessa velha. Era minha tia, irmã da minha avó, tinha uma casa de farinha. Foi a primeira vez que eu vim a Sarapiraca, meu pai vinha vender farinha, aí eu dizia, pai, deixa eu ir para ver Sarapiraca, que eu nunca vi. Aí meu pai me trazia. Meu pai trazia uma carga de farinha e me trazia para eu ver. Aí comprava alguma coisinha de comprar e ainda voltava para trás. Aí ele tinha feira lá na onde era a matriz Nossa Senhora do Bom Conselho. Essa feira que vendia de tudo, né, meu filho? Vendia de tudo. Ali o povo vendia feijão, vendia farinha, vendia de tudo, vendia ali. Quem tivesse o saco de farinha, chegava ali para vender. Quem tinha a sua galinha, chegava ali para vender. Quem tinha o seu saco de feijão, chegava ali para vender. Aí o cara chegava ali e vendia e voltava para trás. Era, meu filho, para olhar a farinha boa, se a farinha era boa, se era ruim, o feijão que jeito era, tudo era diferente, meu filho. Nesse tempo era pequenininha, era Piraca, não era que nem hoje. Olha, Maria, hoje, meu filho, é uma cidade como já chora. Mas antigamente, Sarapiraca toda a vida foi conhecida, meu filho. Sarapiraca toda a vida foi falada, foi conhecida. A feira era. Me casei muito nova. Antes de completar 17 anos, me casei. Eu conheci ele, houve lá uma loteria na casa de uma cunhada, chamava Kills. Era casada com o irmão meu e morava ali perto da Lagoa da Telha. Aí diz, olha, tem uma loteria na minha casa, lá em casa é você vir. Aí eu fui, meu irmão disse, você vai. Aí eu vim para a loteria da casa da minha cunhada e lá conheci ele. Foi dançando, você chegou lá, todo mundo, cada um pega as suas paredes e dança, né? Você sabe as brincadeiras hoje, mas a dança hoje é diferente. Mas naquele dia era a dança sofona, cada um pegava a sua parede, né? Ia dançar. Eu chamava, não? O dançador ficava tudo ali, a mulher e a mocinha e mulher e tudo ali, tudo para dançar. Aí cada um chamava a sua parelha. Ô, gente, vamos brincar, vamos dar uma dançada? Vamos.
Aí a gente brincando ali a noite todinha não, até umas horas da noite. E umas horas da noite, cada um ganhou para suas casas. Ele ficou com os amigos dele lá e eu fui para casa do meu pai, mas a minha tia. Mas ele já tinha conversado comigo, que tinha gostado de mim, queria namorar comigo. E onde eu morava, e o meu pai, eu não tinha mãe, não tinha mãe, só tinha madrasta. Aí eles queriam conhecer, então meu pai mora em Itacan, também você vai conhecê-lo. Aí no outro dia os amigos dele ensinaram onde era meu pai, que conheceu lá onde era. Aí ele foi lá, conheceu meu pai. Só namorei 6 meses com ele, com 6 meses namorei e casamos. Era o José Inácio da Silva. Mas antigamente, o namoro da pessoa, meu filho, não é de hoje em dia. Antigamente chegava ali, sentava ali naquele canto e eu me sentava aqui, e aqui nós conversava. Aí batia um papo lá, conversava, tinha lá o canto, a caminha lá reservada, ele dormia lá no canto dele, eu ia lá pro meu quarto, na casa do meu pai. No outro dia ele vinha-se embora para aqui. Quando era com 15 dias, ia de novo outro passeio. Porque não podia. Eu ia levar uma pizza do pai, fui cheio de cachaça meu perto. Hoje é beijo, é abraço que eu vejo, a pessoa se beija, meu filho. Hoje meu filho tá demais. Hoje você vê as crianças. Você vê as crianças, né? Você vê hoje as crianças, não é moça, é as crianças. Vê que quando pega, conversar mais um furiba, já é abraçando, já é beijando. Antigamente não havia isso, não. Era Deus tão bom seja ele para Deus, como era para trabalhar e para mim. Ele não gostava de farra, ele não gostava de bagunça, o negócio dele era trabalhar. Trabalhou tanto que estancou. Graças a Deus. Todo mundo dizia que ele era boa pessoa, mas meu pai não tinha esses conhecimentos com ele. Mas tinha um velho aqui que era tio dele, não sei se vocês não ouviram falar não. O finado Lino, que tem um terreno, tinha um terreno ali, já morreu. Hoje esse terreno que era o finado Lino, hoje é nosso. Ele comprou, meu marido comprou esse terreno, nós tínhamos terreno ali, 37 tarefas terra. Nós tínhamos ali quase da picha pra cá. O meu sogro não conhecia sogro, só conhecia sogra. Era Zabé Feli, a minha sogra, se chamava Zabé Feli. Eu me dei. Pra mim era muito boa. Era uma sogra 10. Gostava muito dela. Ele já dizia que só casava quando tivesse a casinha dele. Quando nós se casamos, já passamos pra casinha dele aqui. Me casei e vim embora. Já vim casada. Eu casei aqui na Arapiraca. Na igreja Nossa Senhora do Bom Conselho. O padre era o finado Apitace. Que vestido eu mandei fazer lá, meu filho. A gente comprava lá e mandava fazer de qualquer jeito. Tinha as costureiras que costurava. Tinha amiga da minha madrasta, que eu não tinha mãe, mas tinha madrasta, conhecia quem era. Tinha uma mulher que tinha máquina e costurava para todo mundo. Aí ela fez o meu vestidinho do jeito que eu tive condição, o meu pai teve condição de me dar. E eu me casei e estou aqui com a dona Chora. Meu casamento teve forró. À noite foi aqui, o compadre tem aqui uns primos dele, foram os primos dele. Meu padrinho Amarilho, ele é tocador de sanfona, foi o tocador do meu casamento. Era sanfoneiro da região, por ali quem conhecia o Amarilho. Vamos ver ele pra tocar. E um atrás ele chamava ele foi o tocador do meu casamento. Aqui nessa casa aqui, eu vim morar na minha casa. A minha casa é casa de barro. Minha casa aqui é metade de barro. Só tem na frente um pedacinho de tijolo, a casa velha daí, viu? A casa velha encostada essa aqui. É de tarpa. Tive 18 filhos. Eu já tenho meus filhos e a minha casa aqui. Valfrido, Marluce, José Claudio, Milton, Amarilho, José Inácio, Carlos, Marilene, Marli, Heraldo, Irmã e Cício. Os que faleceram não interessa falar, né? O povo batizava, mas o meu teve um que foi batizado. Eu tenho 2 crados, tem um aí e tem outro crado que morreu. Marilene, eu tenho uma viva e tenho outra que morreu. Essas já morreram grande, as 2 meninas já morreram grande. Os outros mais menorzinhos que morreram é que eu não lembro. Que era muito novinho, não me lembro do nome não. Aí morria, chamava uma pessoa mais velha que era a pessoa mais velha que frequentava muito a igreja e vinha batizar. Batizava em casa, porque não dava fogo para a igreja. Aí Deus levava, era assim. Nasceram tudo em casa. Só quem só nasceu no hospital, o Cício, os outros foi tudo em casa. Os em casa eram mais a partilha. Tinha uma partilha, tinha uma mulher que vinha, tinha aquela partilha 7. Aí morreu, o final da Vitalina, o final da Zabé, minha sogra. Foi parteira há muitos anos, da realidade de vida todinha. Ela não fazia nada não, só fazia amassar a pessoa e esperar Deus chegar a hora que ele viesse. Era assim que fazia. Não cobrava nada não. A comadre que morava, ainda hoje é viva. Ela ainda hoje mora lá com a Pascuri. Pois a comadre a minha comadre veio aqui, muitos filhos meus, ela veio aqui. Foi quem me levou para Maceió na última, morre, mas não morre. Fui desenganada aqui todo o médico, ela foi mais meu marido para Maceió. Aí passei um mês em Maceió. O médico disse, eu saí daqui desenganado, todos eles, que eu pudesse sair daqui, deixei os filhos todos chorando, e meu marido e tudo, mas confiei em Deus, entreguei nas mãos de Deus, fosse a vontade dele. Se eu tivesse de viver, eu via. Se eu não tivesse, eu envia. Mais de 15 dias internada lá.
Aí lá o médico me abriu de novo. Aí disse o meu marido que se eu passo mais um dia, não tinha condição de viver. Aí isso foi mais difícil. E antigamente não tinha como é hoje não. Hoje quando a mulher está com 2, 3 meses, já sabe, tá sabendo o que é, né? Naquele tempo não havia isso não. Era trabalhando, que trabalhava o dia todinho na roça, no curral de fumo. Quando chegava em casa, chama a parteira que ela vai descansar. Atacador morrendo, se acabando, vai descansar. Era assim, meu filho, quando nascia. Hoje não, que hoje não existe mais isso. A mulher está com 3 meses, já sabe o que é, né? Tinha que descartável, meu filho, não tem isso não. Compra daquela chita pior que tiver, aquela mais barata que tiver, e o cabo enrola e vai vestindo, e vai endrobando e vai vivendo. Hoje eu vejo modomia, meu filho, que eu me benço. A modomia que eu vejo hoje, é das minhas filhas, todo mundo, e Deus abençoe. Que tem condições, pode. Mas naquele tempo as condições eram fracas. Já ia melhorando, viu? Já ia melhorando, mas não era como é hoje. Hoje as coisas tudo é diferente. Primeira que eu morei, essa casa velha que tem aí. Aí tinha uma casa velha, quando eu tive meus filhos tudinho, criei lá. Depois meus filhos já criados, tudo grande lá, foi que ele fez essa aqui e nós passamos para aqui. Mas os meus filhos foram tudo criados numa casa velha que tem aí. Tá lá trancadinha a casa, não tem ninguém. Fala para alugar, eu digo, não quero. A casa está lá trancada. Os meninos querem botar alguma coisa para dentro, bota e está lá trancado. Eu digo, não quero botar ninguém não, porque noite é da minha casa, né, meu filho? Eu digo, não quero botar ninguém não, está lá trancado. Foi meu filho, tudo se criou. Trabalhava na roça. A nossa roça nós começamos plantando. Primeiro nós plantava feijão, plantava milho, para ir se comendo. Depois plantamos caroço, era algodão. Era roça e era algodão. Mas depois demos para plantar o fumo. Aí já foi as coisas melhorando mais, hein? Aí demos para plantar fumo, plantamos o fumo. Aí nós tínhamos um terreno no Breu, ali em frente ao Finané Anjo, era nosso, 16 tarefas de terra ali, que é hoje do Sinado. Era nossa, era minha do meu velho. Ele vendeu agora já próximo, quando estava perto de morrer, porque vendeu. 16 tarefas de terra ali. Aí vendemos, os meninos nem queriam que ele vendesse. Aí ele vendeu, aí os me disseram, pai, comprou uma casa na rua. Ele disse, pra que casa na rua? E o meu filho estudava, ia de pé daqui pra rua, com o livro na cabeça. Saía bem cedinho, bebia uma xícara de chá ou de café, ia pra rua, quando chegava comia. Meu filho, nós plantamos, nós chegamos a plantar, ele chegou a enrolar quase 100 bolas de fumo. Porque tinha que quebrar o fumo, botar no varal, deixar murchar, aí depois dele murchar, você trazer e botar no salão, arrumar a gente para destralar, e aí depois de destralar tem um enrolador para enrolar. Tem a macaca, nós tínhamos macaca ali, não sei se meu menino levou pro Breu, que ele tem um que mora no Breu. Tem essa casa aí, mora o filho dele, e ele tem outra casa ali no Breu. Mas nós tínhamos a macaca, tem o macaco de virar, tinha tudo, tem aí, nós tudo tinha no salão, ele tinha de tudo. Nós não faltava gente não. Não faltava pobre da mulher para ganhar o quilo de fumo, era por quilo. Destalava aquele quilo de fumo, de tarde pesava. Quando terminava a safra do fumo, ele vinha com o cartãozinho. Cada uma vinha um cartãozinho para receber seu trocadinho. Ah, meu filho, naquele tempo as coisas eram baratas. Agora eu não sei nem quanto está valendo o quilo de fumo. Mas naquele tempo era 5 tostões, era 10 tons. Naquele tempo era o tempo do cruzeiro, como diz a chora. Meu marido trabalhou no fumo, amanhecia o dia dentro do salão, cochilando assim, ó, na bola de fumo. Enrolando fumo. Ele amanhecia o dia no salão enrolando fumo. Muita gente ficou. Meu marido mesmo morreu de câncer. Passou 2 anos, o câncer dele ainda durou 2 anos. E o médico dizia que foi do fumo, que ele tanto enrolava fumo, tanto trabalhava como enrolava como fumava. Ele fumava muito. Passou 2 anos lutando com a doença. E eu fumava, eu só não fazia comer, mas fumava. Era um cachimbo, quando tirava do cachimbo era um cigarro. Mas quando eu dei para andar pro médico, o médico diz, ou para ou morre. Aí tem muitos anos que eu deixei. Mas quando eu vim deixar, meu filho já estava de Bagadá para lá, como já chora. Quando eu vim deixar, já estava de Bagadá para lá. E o cigarro cortava o fumo assim com a faca, bem cortadinho o fuminho. Aí tinha a seda, comprava aquele maço de seda, aquelas sedinhas desse tamanho, já vinha a continha de botar o fumo. Aí botava o fumo, enrolava, aí o cabo botava no bico, riscava com fósforo, pronto. Aí a fumaça, era mulher, era homem, você via na roça, fumaça cobrir, eu só fedia fumo. A roupa só fedia fumo, as casas só fedia fumo, era. Eu cantava da boca do dia, mas eu não me lembro nem como é que era mais, que tinha veste de todo jeito que tiravam. E eu no meio também, eu trabalhava com 10, 12 homens no dia, mulher eu trabalhava com 10, 12 não, eu trabalhava com 15, 20. Eu e ele trabalhamos, nós levávamos 16 tarefas de terra no Breu,
Nós levava ali, tem 37, nós levava 37 tarefas terra que tem ali, levava 16 no breu, e aqui tem 43 tarefas nós tínhamos aqui, que eram, uma parte era essa da mãe dele, e outra parte foi ele que comprou. Foi o meu filho, foi a maior riqueza do mundo, foi o que sempre, primeiramente Deus, abaixo de Deus, que ajudou muita gente, foi o triste do fumo. Bom, tinha os compradores que vinha da Bahia, os compradores que vinham da Bahia comprar fumo aqui, para todo canto, meu filho, todo canto a gente, todo jeito trabalhava. Mas naquele tempo, meu filho, todo mundo trabalhava, o povo não tinha condição, de mulheres a homem não tinha condição, era trabalhando. Hoje em dia, você dura uma pessoa para dar, eu pago um dia de serviço, por 50, e o povo, por 100 conto um dia de serviço, ou 60, ou 70, não tem, ninguém quer trabalhar mais não, não quer não. Nesse tempo, meu filho, não tinha um ricão, tem aquele Coringa, não tinha, meu filho, não existia o Coringa. Quando eu vim para aqui, quando eu me casei, cheguei nessa terra, eu não conhecia o Coringa. O pai do compadre Zé Alexandre, você fala do pai Zé Alexandre, esse que tem um avião e é o dono do Coringa aí, o pai dele morava aí pertinho, nesse pedacinho de terra aí. Lá embaixo tinha uma casinha, o pai dele morava ali. Da família do compadre Zé, eu me lembro do compadre Zé e da comadre Helena, que é minha comadre, eu conheci muito ela, já veio na minha casa, ele e ela, conheço muito ele e ela, meus compadres. Mas nesse tempo, nesse tempo do pai dele, o pai dele morava aí, não tinha essas coisas, morava aí numa casinha, o velho, ainda conhecia o velho, o senhor Arvo, e o compadre Zé toda vez foi daquele jeito, o compadre Zé toda vez foi assim, forte, Arvo, o compadre Zé toda vida foi daquele jeito. E eu conhecia o compadre Alexandre, eu conhecia, eu andava aqui, numa carrocinha, comprando folha, já nós comprando folha, o povo aí, vendia folha de fumo, depois que ele comprou um carro, comprou um carrinho, comprava folha na carroça, meu marido, todo mundo vendia ele, folha de fumo na carroça, aí depois formaram o Coringa, quando eu cheguei aqui não existia o Coringa ainda não. Aqui é Lagoa Nova, antigamente eu conhecia aqui para Lagoa Nova, agora vai mudar para Bom Sucesso. Diz que aqui vai ser logo, não sei se já tá, mas diz que vai ser Bom Sucesso. Mas eu conheço aqui por Lagoa Nova. Sim, Bom Sucesso é bem pertinho aqui, mas diz que aqui também vai ser Bom Sucesso. Mas até agora não sei se já tá, já botar dentro do mapa ou não. Porque, não sei, desde que eu marcancei, meu filho, que eu marcancei aqui é Lagoa Nova. Tenho, aqui embaixo, eu mesmo tenho. Aqui embaixo, pode descer aqui pouquinhos minutos, tem uma lagoa aqui embaixo, muito grande uma lagoa. Aí essa lagoa era da minha sogra, tem um açude e a lagoa. Aí Lagoa Nova, e por Lagoa Nova ficou que ainda hoje por chão Lagoa Nova, porque tem um açude e tem a lagoa. Eu não pescava não, mas os outros pescavam. E tá lá, o açude tá lá, já tem um açude lá, tá cheio d'água, tá por cima d'água. Ninguém aqui não passeava, nem conhecia quase ninguém não, só quando ia num canto fazer uma comprinha, voltava e ia embora pra casa. Comprava no Canaã e na rua, chamava viado. E a Baixa Grande e tinha aqueles mercadinhos, que hoje tá, pega daí logo, até lá, tu cheio de mercado. Mas naquele tempo não tinha, meu filho. Naquele tempo era aqui e acolá. Tinha uma bodega, para fazer aquelas comprinhas. Então, eu não conhecia quase ninguém não, meu filho. O meu conhecimento, eu não mandava para canto nenhum. O meu velho era quem saía comprar as coisas. O meu era de casa para roça. Meu filho, só o rico era que precisou da televisão. O pobre não tinha televisão, não. Tinha um radinho para fazer zoada. Meu filho, eu nem sei, o primeiro rádio era um rádio desse tamanho. Que saiu, que você ligava no botão. Saía botando. Botando, dizia, bota aqui que é isso, bota aqui que é aquilo, era que sabia. Televisão, não sabia o que era televisão. Quando eu vim para uma televisão, já foi de... já estava velha, mãe de filho. Não, eu via nas casas do povo, já vi. De certos tempos para cá, de muito tempo para cá, eu já vi televisão nas casas. Agora, eu não tinha condição. Com muito tempo foi que ele comprou uma televisão. Muito tempo foi que ele veio comprar uma televisão. Era verdade. Mas quando eu cabia muita gente, ainda tinha uma mordomia melhor. Mas o pobre não ia deixar de comer um bocado para se mostrar, para fazer uma festa, para comprar isso, comprar aquilo. O necessário era um bocado. O que eu dizia, ele dizia, eu dizia também, o necessário era um bocado dos filhos nossos, para se alimentar. Por aqui não tinha morador nenhum, isso é a casa tudo dos meus filhos. Depois que eu casei, isso aí é tudo dos meus filhos, essas casinhas todinhas que tem aqui dos meus filhos. E esse terreno, o morador que eu vi aí, morador não, meu compadre, esse aí da frente, que hoje é do pai, essas casas aí é do pai do Zé Leste. É da velha, da mãe do Zé Leste. Hoje a velha é viva. Na semana passada a velha ligou a dona Maria, ligou pra eu. Mora aí, essa charca aí é dele, isso aí é dele, esse terreninho aí era daí e até embaixo. Mas o Zé Leste vendeu uma parte, só deixou a charca da só tem a charca da velha. Só tá a charca.
Mas só tinha eles aí. Mas eles não moravam aí não, quem morava aí um compadre meu. Um compadre meu era quem morava aí. E por aqui não tinha quase ninguém. Tinha assim, lá longe tinha uma comadre, ali longe também tinha outra, não era perto não, era longe. Morava aí, morava a comadre Maria que morava ali, a comadre Antônia morava ali, a comadre Dudá morava aí, a minha comadre que morava mais perto, que eu conhecia e era vizinha, morava ali. Era o samba que eu conheço era esse, mas não conhecia ninguém não. Graças a foi, meu filho, além de... depois que eu me casei, já foi as coisas mudando. Nós já fomos trabalhando, e ele já foi comprando a carrocinha de burro. Depois, com o tempo, depois da carrocinha de burro, vendemos a carroça de burro. Nós já tínhamos umas condiçãozinhas, o Fuminho já foi vendendo o algodãozinho, alguma coisa, compramos ele comprou um jipe. Aí o jipe nós já andávamos na rua, ia fazer feira no jipe, e fazia as comprinhas, comprava as coisas, já tinha o nosso jipe para nossa viagem. Já tinha o nosso jipe. Quando eu ia para casa do meu pai, ia no jipe, e ele precisou muito usar esse jipe. Depois ele vendeu esse jipe e comprou uma caminhoneta. Aí depois dessa caminhoneta, passou muito tempo essa caminhoneta. Ele vendeu essa, comprou outra, mais melhor. Essa eu vendi agora, depois que ele morreu. Aquele Miguel da Baixa Grande. Ficou interessado, ela estava tudo acabada. Quer dizer, de pintura ela estava ainda boa. E os meninos estavam com ela ainda. Iam na roça às vezes ali, voltava, nós tínhamos aqui umas vaquinhas, o menino tirava comer para as vaquinhas, tirava nela, ração, que nós tínhamos um gadinho aí, nós tínhamos um gadinho aí. Meu e meu filho tem umas vaquinhas aí a gente plantou a palminha, aí tirou uma raçãozinha, tem um capim, ele tinha muito capim ali, mas depois que ele morreu nós acabamos. Nós acabamos com a planta, aí para tirar uma raçãozinha tirava. Aí, mas era muito trabalho, era gastando, o menino de venda da mãe. Aí eu peguei a caneta e vendi. Quando eu cheguei João Lúcio, meu marido trabalhava para ele. Muito tempo trabalhou na polícia dele. Trabalhava assim, enchendo gente para o comício. Enchia a gente para levar para o comício dele. Era o velho João Lúcio, era um político velho. Era daqui da Arapiraca, e o meu marido trabalhou muitos anos. Comício, meu filho, era cheio de era bagado, tudo quanto era de gente, era na Aragoa do Rancho, era na rua, era por todo canto dando comício. Ou não tinha aqueles fulandinos, não sei nem como era, subia no palanque para contar que bater aqueles papos dele, né? Não, era uma pessoa muito conhecida, muita gente gostava dele. Meu marido gostava muito, era muito amigo do meu marido gostava muito dele. O finado Gino também, eu também nunca vi falar, outra uma pessoa também. O Gino Vittar, ele nunca trabalhou pro Gino Vittar, não. Cheguei a falar com ele, mas eu conheci ele, aquele é o finado Gino, aquele é o Gino Vittar, é aquele ali. Isso aí eu conheci, agora nunca tive intimidade de conversar com ele. O finado Nezinho, muito amigo, veio muitas vezes na minha casa, foi a testemunha do meu filho trabalhou para ele um bocado de ano. Ele é outro meu amigo, é amigo meu. Ele me levou muitas vezes para Maceió, eu me consultei em Maceió, foi operada, e ele já via sua mãe traga. O menino vinha, pegava eu no carro dele e me levava. Eu tinha uma prima lá na Xavier de Brito, chegava lá na casa dele, ele mandava botar ele lá na casa da prima dela e venha. Aí ele me botava na casa da minha prima, eu passava a semana na casa da minha prima, fazendo exame, fazendo consulta, e ele voltava mais ele. Trabalhou um bocado de ano para ele, mais ele. A filha da Paula foi muito amiga da gente, uma ótima pessoa, Deus para cá, lugar que tiver. Uma ótima pessoa, Dona Paula. Meu filho, do fim da Luiz Pereira, eu não tive intimidade, não. Meu marido, que era mais velho que eu, ele conheceu, mas eu não tive muita intimidade com esse povo, não. Ela ficou uma mocinha de seus 16 anos em Dante. Aí quando eu ia para um canto, eu ia mais as minhas tias. Eu tinha umas tias ali, uma do meu pai, que morava lá, eu tinha umas casadas, tinha outras solteiras. Aí de jeito uma festa em Itacanta, festa de santo, ou tem sabe que tem uma loteria, assim, o povo lá tudo se inventava, qualquer coisinha fazia uma loteria. Tem uma loteria em Itacanta, vamos, deixa ele mais eu, o pai deixava. Eu já não tinha mãe, meu pai deixava eu ir. Aí eu ia, mas a minha tia estava lá um pedaço, a gente brincava um pedacinho e vinha embora para casa. Era assim, as brincadeiras lá era essa. Então eu ia para a missa, mas a minha avó, minha avó hoje é a missa das Craíba, que era longe. Antigamente tem o Cruzeiro de lá, tem igreja, tem missa, mas nesse tempo não tinha, só tinha nas Craíba. Aí nós vinha para a festa nas Craíba, eu vinha mais as minhas tias, vamos para a festa das Craíba, festa de Zabumba nas Craíba, dia de Nossa Senhora, dia do meu Padrinho Cício. Aí nós vinha assistir. Eu vinha, meu filho, para aquela festinha lá, nós passava um pedacinho e ganhava com a minha casa. Era assim. Não conheci, não tenho lembrança dessas coisas boas muito, não. Só as coisas mais fracas. Só as coisas mais fracas. Meu filho, de ano em ano que eu ia para a procissão,
Assistia a missa e festa, pouco, eu não vou dizer que eu ia para as festas, que eu nunca fui para festa. Tinha ali no Carrasco, tinha uma festa, tinha no Canaã, 2, 3 noites de festa, mas eu ia para a minha missa e voltava. Os filhos, uns e outros não ia não. Não levava tudinho. E aqueles mais velhos ia assistir um pedacinho e ia para casa. E eu com rebanho de filho, mas era que eu ia, com rebanho de filho. Era, meu filho, zabumbo, saía tirando lelão por as casas, batendo naqueles zabumbo, bebê, chegava aqui, batia o baiano, a gente dava o lelão, e ia-se embora. Quando a gente não dava, mandava levar o lelão para festa, que ainda hoje existe. Aqui não passou não, no Guerreiro houve muitas noites, agora no Campo não. Ele ia, que ele gostava muito do Guerreiro, de quadrilha, se gostava de uma quadrilha, juntava a tropa todinha, tinha uns que vinham da Baixa Grande, e o meu filho gostava, esse mesmo que a gente saiu gostava muito de ensaiar uma quadrilha, já tinha a turma dele da quadrilha para brincarem. Ainda existe, mas ele acho que ele não aguenta mais não. Tô cheio de dor com as pernas, coitado. Não faz mais isso não, mas ainda hoje existe. A minha religião é a igreja católica. Eu agradeço a Deus todo momento da minha vida, tenho medo de gente de casa, rezo meu texto todo dia. E agradeço muito a Deus, que eu sem ele não sou nada, meu filho. Eu fui Damião. Eu conheci, fui para a procissão dele, fui à procissão aqui na rua, fui à procissão no Serrote, o Serrote tem para aqui, o Serrote do dia, que fala que ele foi para lá, eu fui, para a procissão, conheci, Frei Damião. Fui 3 vezes para o Juazeiro, meu filho, 3 vezes, fui para o Juazeiro, mas meu velho. Eu fui a primeira vez de caminhão, para Arara. Assim, e as outras vezes já fui de ônibus. Ia aqui rezando até dentro do Juazeiro. E eu vinha rezando no rebanho de mulher. Eu pagar promessa no Juazeiro. Aí o meu menino, esse que estava aqui, ele tinha um carro. Ele tinha um carro também. O meu carro comprou esse carro, é a primeira viagem já fazer para o Juazeiro. Aí eu digo, eu não vou mais não. Mas o povo vai, todo ano faz gente aqui, vai ônibus, vai 2, 3 ônibus aqui do Canaã. Por Juazeiro de gente. Agora eu digo, a minha reza, eu rezo em casa, agradeço a Deus, que Deus não tem dois deuses, só temos um. A minha avó, mãe do meu pai, foi de pé pro Juazeiro. Passou quase um mês, para poder chegar. E eu de pé, aquela turma de mulher e um levando, tinha um jumentinho. Diz que o jumentinho levavam a boinha para ir comendo, e elas iam de pé, pagar promessa. A minha avó foi. Isso aí eu sei de certeza, porque eu vi ela contar. Eu não cheguei a ver quando ela foi, eu não era nascida ainda. Eu já tive muita graça cansada na minha vida que eu estou contando a história. Que se não fosse Deus, eu não estava contando a história. Mas a pior que eu tive foi essa, que o médico me deixou cheio de gases. Eu já fui operada de hérnia, eu já fui operada de vesícula, eu já fiz plástica, eu já tenho 2 cesáreos, eu tenho 12 cirurgias, eu sou toda cortada. Eu sou toda ratalhada. Mas Deus é tão bom e eu agradeço a Ele que estou contando a história. As promessas, sair daqui desenganada do médico daqui, que não tinha mais cura, eu não ia escapar. Ele não disse, mas me liberou. Eu achei que era porque não ia mais viver. Mas Deus é tão bom que não foi o que Ele disse. Estou contando a história. Agradeço a Deus todo momento da minha vida, que eu sem Ele não sou nada. E digo meu filho, você sem Deus não é nada. São muita coisa com Deus, mas sem Deus não. Muito devoto, meu Padre Cícero. Nossa Senhora Aparecida, eu tenho ela aí, tem um oratório aí, com Nossa Senhora Aparecida, tenho Nossa Senhora Aparecida aqui, tenho Nossa Senhora Aparecida ali, tenho na minha televisão. E meu Padre Cícero, reza meu texto. Eu não durmo na minha casa sem rezar meu texto. Antigamente, meu filho, diz que ainda hoje existe isso. Eu nem digo que é verdade, nem também vou dizer que é mentira. Mas muita gente dá valor que acha que é verdade. Que rezando, fulano está com isso, rezou, curou. Mas eu acho que a cura boa é nós pedir a Deus. Você tendo fé pedindo a Deus, você vê. Porque você pedindo a Deus, você alcança. Meu marido? Casei com 17. Está com 7 anos, vai fazer 7 anos agora, no dia 4 de novembro que ele morreu. Foi câncer. Ele nunca disse que ia morrer, nunca. Eu tenho 4 sobrinhos no Recife e uma irmã que mora no Recife. A médica daqui desenganou assim, deixa os filhos, né? Deixa os filhos. Porque as meninas, os filhos, era esse menino Cício, era quem sempre dava com ele, daqui a Maceió ao Recife, passou um mês no Recife, nós andando daqui para lá para o Recife, mas ele nunca disse que morria, não, nunca. Ele achava que ele, no pensar dele, que ele vivia.
Agora a gente tá vendo com as condições que ele não vivia. E a médica dizia, ele não tem condição mais de viver. Só Deus, aí só Deus. Não me lembro se era 77 ou era 87 que ele tinha. Foi pro hospital, meu filho, foi. Aí, ele já vinha se tratando, viu? Ele fez essa cirurgia todinha, ele recuperou, veio pra casa, mas a médica avisou, disse que não, aí mandou fazer, foi feito todos os exames. Depois da biótica vai pra fazer, né? Aí depois fez todos os exames, deu o resultado da biótica. Diz que ele não tinha condição de viver mais, né? Que ele podia viver muito, mas também podia morrer a qualquer momento. Tomava remédio, gemia, tomava injeção, e o menino levava pro médico, trazia. Quando ele passou 4 dias internado, 3 dias na entrada dos 4 ele morreu. O menino, Deus, avisou meia-noite que eu achava que ele não tava, que ele tinha morrido. Me deu aquele pensar, que ele não estava vivo. Aí, mas seu dia, os meninos já iam visitar. A médica disse que os meninos ficaram acompanhando. Todo dia ia saber, não chama. Aí, mais meia-noite, me deu aquele pensar que ele tinha morrido. Então, pelas condições que ele saiu, eu já achava que ele ia viver pouco. Aí me deu aquele pensar, mas seu dia, eu digo, olha, o teu pai morreu essa noite. Os meninos morreu não, mas eu digo, morreu. Pode ir, meu filho, que eu tenho certeza que ele morreu. Morreu não, mas eu digo, morreu. Aí a minha menina, o menino, e a minha menina foi, quando chegou lá, ela diz, ele morreu meia-noite. Ela diz, ele morreu meia-noite. Ela diz assim, pode ter sido mais cedo ou mais tarde, né? Mas ela disse, era assim, ele morreu meia-noite. Aí os meninos trouxeram pra cá, pro NL, arrumaram ele e trouxeram pra casa. Aí passou a tarde em casa, passou a noite, no outro dia foi enterrado. Nós temos um túmulo ali no canal, aí levaram ele pra lá. O que eu mudei ele? Muito. Muito, muito, muito. Não tem, meu filho, hora da noite, tem hora do dia pra eu não me lembrar. Todo momento da minha vida eu me lembro, meu velho. Foi um paizão, graças a Deus, não tem quem fale dele, não tem quem diga que ele era um pai, mau pai, não tem quem diga que ele era uma pessoa, todo mundo por aqui pode perguntar. Vocês conhecem quem era o Zé Inácio da Silva? Todo mundo da Baixa Grande por aqui, todo mundo conhece ele. É Zé Inácio, todo mundo conhece ele por Zé Inácio. Pode perguntar, todo mundo conhece. Meu filho, eu acho que é a gente saber, a gente combinar. É a gente combinar e saber controlar tudo na vida da gente, saber controlar. Entre os dois, né? É saber controlar tudo na vida. Eu sempre, graças a Deus, se era para comprar uma coisa, assim, para tudo nós controlava, graças a Deus. Graças a Deus, para mim ele era um paizão. Foi 10. Nossa Senhora me defenda, meu filho. Eu podia ver ouro assim, um banhadinho dos pés da cabeça. Muito obrigado, meu filho. Eu te abençoe. Aí vem tua vida que eu vejo minha. Deus me livre da minha vida, não. Nem que eu fosse nova, meu filho. Se eu fosse, eu tô nessa idade, mas se eu fosse uma mulher nova. Eu não queria mais uma pessoa na minha companhia. É só meus filhos. Pra mim já é um bom marido. Pra mim já é um maridão, meus filhos, já é um maridão. Eu durmo cedo. Mas assim, quando eu vou assim, quando tem um louvor assim, que nem teve esse domingo na casa da minha nora, eu cheguei às 9 horas. Fui pro médico de tarde, quando cheguei do médico, aí o meu filho liga, mãe, se amanhã eu vier, eu vou atrás da mãe. 4 horas eu tô acordada. Quando acordo, meu filho, eu boto leite no fogo, boto cuscuz no fogo, faço café. Aí quando ela vem chegar, quando essa menina trabalha comigo, vem chegar às 7h30, 8h, não como, eu faço pros outros, a minha comida é toda limitada. Meu filho, eu perdi os gostos de tudo. Depois que aconteceu o que Deus quis, eu me perdi meus gostos. Eu como eu chupo uma frutinha, como arrozinho, parece carne de galinha. Antes eu comia, tudo era, pra mim era melhor, né? Pra mim as coisas eram melhor. Mas estou viva, agradeço a Deus. Meu filho, eu peço muito a Deus que me ajude e me dê coragem, e eu sempre sou tranquila, graças a Deus. Eu sempre concordo com as coisas e sempre peço a Deus coragem. Para mim, meu filho, graças a Deus, são ótimos meus filhos, gosto de todos. Agora me entrega a Deus e dou conselho. Meu filho, siga as palavras, siga Deus, vá para a igreja, você reze, se encomenda a Deus, deixe isso, que isso não é vantagem, que você acha que isso é prejuízo para você. Bisneto, eu tenho 23 netos, parece que é 23 netos. 9 bisnetos, No domingo aqui, você chegar aqui umas 6 horas, vocês aqui tem uma festa.
6 horas da noite, começa a chegar bem cedo e a fim da noite, a turma. Chega neto, chega filho, chega tudo, graças a Deus. Festa, então, quando eu completo o ano, quando é pro Natal ou qualquer coisa, elas saem junto a minhas filhas. Elas querem que eu vá pra casa delas, eu digo não. Tá chegando, aí ela tá chegando. Eu não sei se eu chego lá, meu filho, Deus é quem sabe. Mas posso não chegar, meu filho, Deus é quem sabe. 88, vou completar o meu, tenho 87 e vou completar os 88, né? Deus é quem sabe, meu filho. Eu não quero festa, não. Festa que eu quero, quando chega o dia que eu completo o ano, eu mando ele chamar uma pessoa para rezar, uma criatura para rezar o texto, eu rezo o texto, agradeço a Deus que eu tô viva, e os meus filhos, cada um na casa deles, para mim tá bom. Mãe, vamos fazer isso? Não quero festa, não gosto de festa, quero não. Porque o Ricardo veio aqui e disse, eu nem esperava ele, quando ele chegou, conversou aqui um pouco, bom, mais outro rapaz. Ele e um menino que mora ali, que é muito conhecido da gente, que até filho do Haroldo ali no Breu. Aí eles olham ali, se viesse aqui uma pessoa fazer uma entrevista com uma senhora, que a gente tem feito com muita gente, que o Ricardo quer fazer, a senhora concordava. Eu digo, meu filho, o que eu souber eu digo, o que eu não souber eu não digo. Agora o que eu souber eu digo, qualquer um que vier, que não é nada demais. Eu, graças a Deus, não estou sem fala. Aí eu digo, agora pra andar, porque pro colar você não me faça isso não, que não dá não, porque eu não vou, só ando mais os meus filhos, só ando mais as minhas filhas, sozinho não posso andar. Mas só uma coisa de conversar ou dizer, eu digo qualquer um, meu filho, que eu, graças a Deus, eu devo a Deus. E mais a ninguém. Pode vir quem vier. Aí eles, é porque o Ricardo quer vir bater um papo aqui um dia com a senhora, ele pode vir. Mas eu pensei que não, o Ricardo chegou outro dia aqui, mas o rapaz, aí conversou um pedaço aqui, mas na cozinha, foi até pra cozinha, mas eu e o meu menino tava aqui. Aí foi até um dia, parece que foi, não sei se foi dia santo, que eu tinha ficado dormindo aqui. Aí foi um dia de domingo. Aí ele conversou um pedaço ali, bebeu um café ali, mais um menino, e conversou mais um menino, que ele conhece os meninos tudinho. Aí conversou um pedaço aí, mais um menino, aí diz, olha, a senhora vai ter uma entrevista. Eu digo, pra quê, meu filho? Então, pra quê, meu filho? Aí ele diz, não, é porque a senhora está nessa idade, e a senhora sabe que pode, a senhora achar aqui amanhã pode não estar, e a senhora tem que deixar uma lembrança para os seus filhos, que fulano de tal fez isso. Eu digo, homem, pra que isso, meu filho? Ele diz, não, mas é bom. É bom fazer. Eu digo, meu filho, só para estar aqui abaixo, você não invente isso não, que eu estou muito bem aqui sentada na minha casa. Aí ele diz, não, a senhora só vai um dia lá se apresentar, aí mais um filho, uma filha, a senhora se apresenta lá, deu um cinema. Eu digo, meu filho, eu nunca vi um cinema na minha vida. Toda essa idade nunca fui nem um cinema, não sei nem que jeito é um cinema. Aí ele, mas esse dia a senhora vai. Aí ele pegou assim, mas esse dia a senhora vai para ver. Aí pronto, começou um pedacinho e foi-se embora. Que eu conheci o velho, eu conheci muito o velho, e ele também. E ele sempre andava aqui, ele sempre de vez em quando ele andava aqui em casa, ele meu velho vivo. Quando eu digo, está certo, eu digo, se for só do jeito que você está dizendo, meu filho, pode vir, venha quem vier. Se eu perguntar a história, o que eu souber eu conto, o que eu não souber eu não conto. Aí ele diz, não, só diz o que a senhora se lembrar e souber. Eu digo, então tá certo, pode vir a hora que quiser, meu filho, que eu souber e me lembrar eu digo. E se eu não me lembrar eu não digo, aí estou aqui contando a história. Não, pra mim tá bem, graças a Deus, meu filho, pra mim tá tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus, escondei muito, de tudo, de quase tudo na vida, porque muitas coisas eu nem lembro, muitas coisas que eu nem me lembro por onde entrou nem por onde saiu. Agora lembrei, porque nós puxamos do mais de longe, aí me lembra. Agradeço muito a Deus, meu filho, abaixo de Deus a vocês. Para mim foi uma criatura, gostei muito de bater um papo, não teve nada demais, gostei muito, graças a Deus, e muito obrigado. E quando quiser aparecer, pode aparecer, que somos meus amigos. Deus me defenda, meu filho, só no cemitério. Porque nunca tive vontade de sair da minha casa, nem para casa das minhas filhas, não gosto daqui pro cemitério. Não gosto de passeio, olha, fazem aniversário, fazem festa, minha mãe vá, porque amanhã vem, não, faça sua festa lá, meu filho, Deus abençoe. Não vou não, estou aqui. Da minha casa, eu gosto da minha casa, a região, não tenho nada contra ninguém, para mim tudo são boas pessoas, graças a Deus. Eu me sento ali, debaixo de um pé de pau, tem um pé de cajueiro. Me sento aquele pé de cajueiro ali, bota a cadeira ali, passa a tarde ali sentada. Nem a casa do meu filho, tem a casa do meu filho aí, tem a casa desse, tem mais tem uns 8 anos que esse vizinho mora aí, é do meu filho essa casa aí. Mas ele fez uma casa, um terreno do sogro, foi-se embora para lá, e a casa dele, ele botou um sobrinho, a mulher dele botou um sobrinho, mora aí. É uma ótima criatura. Passa na ponta, para o carro. A senhora como está, dona Lia? Está bem? Estou, meu filho, muito bem. Mas meu caso é esse. Quem quiser que venha, pois é. Meu filho, quem quiser que venha. O meu pensar, meu filho, o meu sonho que eu tenho
Não sei se eu alcanço isso, se eu não alcançar, mas ele não alcançou e eu também, se eu não alcançar, Deus não me conta. Eu vendi um terreno que tem 2 terrenos, tem o de lá e o daqui. Tenho vontade de vender um terreno e com vida eu dizer, meu filho, o seu é esse, o seu é aquilo, o seu é aquilo. Mas como ele deixou, eu também posso deixar. Não sei, Deus é quem sabe, né? E se eu deixar, tem o meu filho já me conta, é deles. Que eu quero que eles continuem, para vender é mais difícil vender, porque da maneira que tem vindo muitos compradores comprar, eu não aceito, e nem eles, que eu combino com eles também não aceitam. Então, eu digo, meu filho, pega os que trabalhar, eles não querem trabalhar porque é muita despesa, muito sacrifício. Então, o que eu digo a eles, arrende, com quem quiser arrendar, pega o dinheiro da renda e divide para os seus irmãos. O que der para o maior, dê para o menor, para todos, não tem um melhor que o outro. É o conselho que eu dou a eles, é o que eu digo a eles, não sei, o conselho é o que eu digo a eles. Mas até hoje, a gente se combina. Ficou o terreno de lá, a capoeira ficou muito grande, mas o meu genro tem tem ainda, parece que ele ainda tem 3 tratores, e ele vive trabalhando assim, ele tem um terreno dele, um terreno do pai dele, mas ele gosta de plantar mandioca. Aí ele disse, comadre, é aquele terreno de lá, o que é que a senhora acha? Eu planto ou não? Eu deixo lá a mata. Eu digo, pode plantar, compadre, pode plantar. Pois, comadre, eu vou plantar o que der nosso, nós tiramos toda despesa o que der nosso. Ele tá certo. Aí ele planta todinho, quando colhe, vende, paga toda a despesa, e o que sobra, diz, olha, comadre, toma uma beliscadinha pra tu, e esse aqui é o meu que me sobrou. O meu genro, Maurício. Aí eu dou meus filhos cada uma beliscadinha, e o outro diz, a mãe segura seu remédio, que eu tô muito remédio, meu filho. Tô muito remédio. E pra vocês me assistindo, um beijo e fique com Deus.